Ó, o time de basquete mais odiado da história. Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do? Pega essa meia pra mãe. Hã? Curtiu? Bora lá, rapaziada. Ué, Eles foram os maiores vilões da história da NBA. Revolucionaram a forma de jogar na defesa, venceram Jordan nos playoffs por 3 vezes, tiveram o melhor reboteiro da história da NBA, o jogador mais sujo, e seu líder foi um dos armadores mais astutos de todos os tempos. Mas afinal, eles eram tão maus quanto seu apelido? Conheça agora a história dos Bad Boys de Detroit Pistons. Bad Boys. Ó, o cara tá bravo, hein? Em 1980, os Pistons perderam 66 jogos, o pior recorde da história da franquia. Em 1981, seguiram com 60 derrotas. Os Pistons naquela época tinham o pior público da NBA, com uma média de apenas 5 mil espectadores. Seu estádio, o Pontiac Silverdome, que tinha capacidade para 82 mil... Eu tenho 8 mil inscritos. E na live só tem 24 visualizações. Deixa eu ver aqui, espectadores simultâneos, 5. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. Mas pelo menos temos 5 abençoados de Deus aqui assistindo isso aí, a gente. tamo junto, que hein, Deus rapaziada. abençoe cada um. Tamo junto, mano. E uma cidade fantasma. Mas a pior parte disso era que nenhum jogador queria jogar pelos Pistons e ninguém queria viver em Detroit infestada pelo crime e drogas. Ainda assim, havia uma luz no fim do túnel. No draft de 1981, os Pistons tinham uma segunda escolha e queriam draftar Isaiah Thomas. Isaiah era uma estrela no basquete universitário. Tinha acabado de ganhar um título NCAA com o time de Indiana Hoosiers, sob o comando do grande técnico Bob Knight. Mas havia um problema. Isaiah queria ser draftado pelo Chicago Bulls, que tinha uma sede em sua cidade natal. Ele não queria morar em Detroit e estava fazendo tudo ao seu alcance para sabotar a sua entrevista pré-draft. While I was there, the first thing was you. O time de Dallas Mavericks, que tinha a escolha número 1, acabou sendo enganado pelo jogador, mas o gerente geral dos Pistons, Jack McCloskey, acabou percebendo a malandragem de Isaiah Thomas. And Jack McCloskey was asking me all these questions and I was intentionally answering every one of them wrong. I know what you're doing. He said, but I'm gonna draft you at number 2 if you're there. And you're gonna love it here. 6'1", 180-pound Isaiah Thomas of the University of Indiana. McCloskey tornou-se o gerente geral dos Pistons em 1979, e por causa de sua habilidade de reconhecer talentos e muitas negociações, ele foi logo apelidado de Trader Jack. McCloskey disse que Isaiah acabaria nos Pistons, não importava como ele se comportasse na entrevista, porque Jack sentiu algo no jovem Isaiah e ele estava confiante que daria certo. E deu. Pô, nem parece que os caras é mó gigantão, né? Na temporada de estreia de Isaiah, os Pistons melhoraram tremendamente, vencendo 18 jogos a mais do que no ano anterior. E quando os Pistons jogaram contra Cleveland, McCloskey percebeu uma coisa. O pivô do time adversário lutava até o último segundo, não importava como o jogo estava. I was at a game in Cleveland and I kept looking at this big guy, this 1,59, mas nem 1,60. Apesar que eu acho que é 1,60, mano. Toda vez que a gente ia lá pesar a bolsa pra minha mulher, diminuiu a altura minha. Impressionado com essa habilidade defensiva e seu jogo físico, Bill Laimbeer foi adquirido pelos Pistons em uma troca com o Cleveland Cavaliers, em fevereiro de 1982. Logo, Thomas e Bill se tornaram o coração e a alma dos Pistons. Ambos participaram até mesmo do All-Star em 1983. Porém, em sua primeira temporada completa juntos, o time de Detroit perdeu os playoffs pelo 6º ano consecutivo, levando à demissão do treinador Scott Robertson e nomeando Chuck Daly como o novo técnico dos Pistons. As Bill Krifeld said, the basketball's in your hands. Na primeira temporada do novo técnico, o time de Detroit teve o ataque número 1 da NBA e o melhor público da liga, com 16 mil torcedores em média. Mas o mais importante, conseguiram chegar aos playoffs. Pra quem tava com 5, né? Entretanto, nos playoffs da... Porém, ao invés do esperado avanço, a temporada de 1986 trouxe decepção com uma derrota na primeira rodada dos playoffs para o Atlanta Hawks. E os torcedores já estavam começando a pressionar o técnico, mas mesmo assim McCloskey tinha fé no trabalho de Chuck Daly e na sua equipe.
sentindo que o time só precisava de um pouquinho mais de ajuda. O que ajuda, né? John Sally e Dennis Rodman. Rodman tinha 25 anos e um passado muito conturbado. Ele trabalhava como zelador em um aeroporto poucos anos antes de se tornar um grande jogador da NBA. Os Pistons acreditaram nele por causa da energia inacreditável que ele passava em quadra e que combinava perfeitamente com o espírito de luta de Thomas, Mahorn e Laimbeer. Além de John Sally e Dennis Rodman, os Pistons recrutam Adrian Dantley, um prolífico pontuador envolvendo uma troca com Dallas Mavericks. Finalmente, os Pistons estavam formados, tornando-se um verdadeiro concorrente. Pausa rápida aqui no vídeo antes da gente continuar. Estamos com uma meta de alcançar 100 mil inscritos em 3 meses. Nós Isso também. só será possível se você se inscrever aqui agora. Vamos atualizar nossa jornada até os 100 mil semanalmente em nosso banner. Nos playoffs, eles avançaram as duas primeiras rodadas com facilidade. E na terceira rodada, encontraram um adversário familiar, o Boston Celtics. Após 4 jogos, a série estava empatada. E no quinto jogo, parecia que os Pistons iriam vencer, pois tinham uma vantagem de 1 ponto com apenas 5 segundos para o fim do jogo. Fica cheio de gente ao redor, ele é foda, né? E tipo, o pior é você levar O bolada jogo na estava fuça, praticamente ganho. Eles tinham a posse mas de os bola cara caem e em tudo cima, que né? precisavam fazer era segurar o jogo. Até que Isaiah Thomas fez o maior turnover de toda a sua carreira. I look over and I see the official holding the basketball. I run over and 100 mil até o I fim do ano. panic. Thomas wants to get it in quickly. Does to Laimbeer. Stolen by Bird on the cut to DJ. O que ele fez, mano? Ele tacou a bola pro cara. Bird comes out of nowhere. I mean, it was like a streak of lightning. No jogo 6, os Celtics jogaram sem o suspenso Robert Parrish, que estava cansado do jogo de Laimbeer e deu um soco nele. Apesar do soco trazer sorrisos para a torcida de Boston, o Celtics sentiu muita falta de Parrish e o Detroit venceria o 6º jogo para estender a sua série. Na decisão do jogo 7, Bird novamente liderou os Celtics para uma vitória acirrada e iria novamente para as finais. Por estarem tão próximos de chegarem às finais, os Pistons entraram na temporada de 1988 mais famintos e mais perigosos do que nunca. Sob a direção de Chuck Daly, os Pistons adotaram uma filosofia de defesa que passou a ser conhecida como Bad Boys Defense. A ideia era que a equipe defenderia em todos os lugares da quadra, tornando difícil para os adversários prepararem seu ataque. Até aquele momento, a maioria dos times da NBA recuava na defesa e permitia que o time que ia atacar cruzasse metade da quadra despreocupado. Era basicamente um acordo não assinado. Mas os Pistons passaram a não se importar com isso. A estratégia do time era caracterizada por uma abordagem agressiva de pressão, confronto físico e intimidação. Essa mentalidade feroz rapidamente os colocou como o time mais odiado da NBA. Not only did we want to dominate you physically, but we wanted to crush you mentally. We wanted the fans to feel fear. The story of this game, the Detroit defense. Yeah, defense did it tonight. We wanted them to be afraid of us because we were getting ready to destroy their team. Bem, o Detroit não liderava a NBA em faltas, já que estava classificado em 15º entre 23 equipes em faltas totais, o que significa que eles estavam cometendo faltas abaixo da média, mas os Pistons provavelmente lideraram a liga em empurrões, soco e tudo que envolvesse porradaria. Mas a principal razão pela qual os Pistons foram considerados o time mais sujo de toda a história foi por causa de um jogador em especial, Bill Laimbeer, que tinha uma técnica infame de posicionar os pés exatamente onde os jogadores adversários iriam aterrissar após saltar. Bill tried to hurt you. You know, he was one of them guys, you shoot a jumper, he tried to slide his foot underneath your ankle so you twist your ankle and... Isso o tornou indiscutivelmente o jogador mais odiado da história da NBA, exceto para os jogadores e torcedores dos Pistons, que não se incomodavam muito com o que estavam dizendo por aí, porque o plano estava finalmente funcionando. Detroit venceria um total de 54 jogos, estabelecendo um novo recorde para a franquia, e teve uma média de 25 mil pessoas na arquibancada, o que novamente liderou a NBA. Com a intensa pressão defensiva e o aumento dos minutos para Rodman, os Pistons conseguiram a segunda melhor defesa da NBA. E após superar o time de Washington e neutralizar Jordan em seguida, chegou a hora do próximo embate contra o Boston Celtics. O time de Boston chegava à final pelo 4º ano consecutivo, e apesar de Larry Bird estar envelhecendo, os Celtics ainda eram considerados os favoritos contra o Detroit Pistons. Então, antes do início do jogo em Boston, ciente do profundo ódio que os fãs do Celtics nutriam por ele, Laimbeer foi o primeiro a entrar na quadra. Ele caminha até o centro da quadra, cospe no escudo do Celtics e espalha o cuspe com seu tênis. Essa provocação obviamente levou o estádio à beira da loucura, mas dessa vez os Celtics não puderam fazer nada para punir essa provocação, já que os Pistons finalmente conseguiram vencer Boston em 6 jogos. The Pistons are on their way to the NBA Finals.
Na sua primeira final da NBA, Caraca, tava Detroit lotado, jogou contra mano. os Lakers, outra dinastia liderada por dois grandes jogadores, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Contrariando as estatísticas, os Pistons venciam por 3-2, mas então um grande desastre aconteceu. Isaiah Thomas, por acidente, pisou no pé de um jogador e torceu gravemente o tornozelo. Parecia que sua temporada havia acabado ali. Thomas is hurt. I couldn't tell what happened. Isaiah started to get up. He got up and then went down on the floor. Isaiah, take it over, baby. E então, apesar de não conseguir ficar nem em pé direito, Isaiah Thomas teve uma das performances mais loucas da história da NBA. And then something happened that I can't even describe. Thomas with a looper scores. Yeah, but he's lifting. Milagrosamente, ele continuou jogando, correndo pela quadra basicamente com uma perna só. E ele não só jogou com uma perna a menos, como dominou. Ele marcou 25 pontos apenas no terceiro quarto e terminou o jogo com 43 pontos e 8 assistências, mantendo os Pistons na liderança durante todo o jogo. E faltando 30 segundos para o fim, o time de Detroit estava com uma vantagem de apenas um ponto. O time do Lakers decidiu fazer a aposta mais segura e dar o último arremesso para Kareem tentar vencer o jogo com sua marca registrada, o gancho. Mas enquanto Kareem tentava o arremesso, os árbitros marcaram uma falta de Bill Laimbeer que mal tocou em Abdul-Jabbar. Aí eu já ouvi falar. It wasn't even a foul. I mean, it's not even close to being a foul. Basquete. Even though he didn't push Kareem that time, Não conheço nenhum. he got the call because he had pushed 2,000 guys before. Kareem foi enviado para a linha de lance livre e, é claro, ele acertou os 2 lances livres, fazendo o Lakers assumir a liderança. E depois que Joe Dumars errou essa bandeja, os Lakers sobreviveram e forçaram o jogo 7. No jogo decisivo 7, os Pistons novamente tiveram a chance de vencer, mas Rodman arruinou um contra-ataque no minuto final que reduziria a vantagem do Lakers para apenas um ponto. Os Pistons acabaram perdendo o campeonato mais uma vez. Durante anos, o time de Detroit dizia que eles perderam o campeonato por causa dessa falta fantasma sobre Kareem, mas a verdade é que eles tiveram a chance de ganhar o título na próxima posse de bola, mas perderam e não deveriam culpar os árbitros pela derrota. Após o término das finais da NBA, o departamento de vídeo da NBA produzia e distribuía videocassetes contendo os destaques de cada time participante, seguindo uma prática anual comum naquela época. Porém, alguém na NBA nomeou a fita do vídeo dos Pistons de 1988 como os Bad Boys. Quando Isaiah Thomas ouviu o nome da NBA para os highlights do time e foi questionado sobre isso, Isaiah apenas deu aos repórteres o seu sorriso característico e disse: We the bad boys. Rapidamente, toda a equipe abraçou esse apelido, pois ele legitimava sua filosofia de jogo. Até mesmo a franquia aproveitou essa reputação, transformando o nome em uma marca. E se alguém pensava que os Pistons eram sujos e físicos antes de 1988... Então o Bad Boys, aquela marca que tinha Bad Boys, foi desses caras, então? Deve ter sido. Ah, eu lembro que tinha umas né? camisetas. Tinha uns boné também, Bad Boys. Ah, tá vendo, rapaziada? Aqui também é cultura, mano. Eu entendi. O Zero falou que ele colocou asterisco. Não é que nem a minha outra. Eles eram ainda piores em 1989. Mas novamente, esse estilo de basquete fez maravilhas para os Pistons, que venceram o recorde da franquia, alcançando 63 vitórias na temporada regular e estavam ansiosos para suas vítimas nos playoffs. Primeiro, eles venceram os Celtics e os Bucks nas 2 primeiras rodadas e depois enfrentaram Michael Jordan. O Biel acabou de falar aqui do Chicago Bulls. Você sabia que o Chicago Bulls aqui, a nova emblema deles, vocês sabiam que se virar de ponta cabeça vira um robozinho estudando? Não. Tá ligado, né? Jordan e o Bulls nas finais da Conferência Leste. Sabia, né? Jordan era de longe o melhor jogador da NBA e Chuck Daly sabia que se quisesse vencer, eles teriam que fazer de tudo para impedir MJ. Então Daly inventou as regras Jordan, um conjunto de diretrizes sobre como proteger Michael e detê-lo de qualquer maneira que pudesse, legal ou ilegalmente. Sempre que Jordan conduzia a bola em direção à cesta, os Pistons enviavam ajuda defensiva, geralmente dobrando ou até triplicando a marcação. Eles tentavam também forçar Jordan para os cantos, onde ele tinha menos opções de passe e era mais fácil de ser contido por causa das linhas laterais e da linha de fundo. E a maior regra de todas: se ele passar por você, você tem que acertá-lo. Os Bulls, incapazes de igualar a agressividade dos Pistons, sucumbiram em 6 jogos, concedendo a vitória a Detroit, que ia a mais uma final contra os Lakers. Nas finais, Isaiah comandou os Pistons e depois que Byron Scott machucou no primeiro jogo, os Lakers perderam também Magic Johnson no terceiro. Estando apenas Kareem Abdul-Jabbar com 41 anos, os Lakers não tiveram chances e os Pistons venceram as finais pela primeira vez, se tornando campeões da NBA. The 1989 finals are history. Hail the new champions, the Detroit Pistons. Cidade. Ó, até o Mário tava aqui, ó. Até o Mário tava participando. Ó o bigodinho. É Mari. Peter. Mari. Everybody calls us the bad boys.
I call ourselves world champions. Em 1990, devido ao projeto de expansão da NBA, os Pistons não conseguiram manter Rick Mahorn, o que significou mais minutos para Rodman, que ganhou seu primeiro prêmio de jogador defensivo do ano. Os Pistons novamente lideraram a Conferência Leste com 59 vitórias, e nos playoffs, eles mais uma vez deram uma surra em Jordan para chegar à terceira vez consecutiva nas finais da NBA, dessa vez enfrentando o Portland Trail Blazers. A série foi altamente competitiva. Os Pistons venceram os 2 primeiros jogos em casa, enquanto os Trail Blazers responderam vencendo os 2 jogos seguintes em Portland, empatando assim a série. No entanto, os Pistons conseguiram vencer os 2 últimos jogos em Detroit, conquistando o título da NBA. Entrando na temporada de 1991, o único objetivo dos Pistons era conquistar o 3º título consecutivo. Mas com apenas 50 vitórias na temporada regular, eles enfrentaram um caminho um pouco mais difícil nos playoffs. Ao passar pelo Atlanta Hawks e os Celtics, os Pistons alcançaram seu 3º confronto consecutivo contra os Bulls. Mas dessa vez, Jordan e o time estavam prontos para o típico jogo dos Bad Boys. Eles eram mais jovens, mais famintos e melhores. Eles varreram o time de Detroit, anunciando ali o início de sua dinastia. Antes do final do último jogo da série, a Isaiah Thomas e os Pistons passam pelo banco dos Bulls em silêncio, sem apertar a mão do time vencedor. Great champions usually do the right thing. And these guys conducted themselves like street yard bullies. A saída do time foi considerada de cinema no estado de Michigan, mas foi odiada universalmente em todos os lugares. Mas essa saída também foi simbólica, porque era o começo dos fins dos Bad Boys. You're up on top. Eventually, you're gonna go down. But they were great soldiers. Em 1992, os Pistons perderam na primeira rodada e em 93 eles nem chegaram aos playoffs. Rodman deixou o time depois daquela temporada. Eu vi um documentário falando sobre esse Rod aí, cara. O cara era bad boy mesmo, porque depois ele saiu desse time aí dava trabalho. E em 1994, a Isaiah Thomas sofreu uma lesão no tendão de Aquiles que acabou com a sua carreira, se aposentando junto com Bill Laimbeer. Ou seja, estava tudo acabado. This was the Bad Boys. There can only be one bad boy basketball team. And this was it, and there'll never be another one.